Foi? Voltando do intervalo, então. Vamos lá. A gente estava em impedimento e suspeição. Vamos começar artigo 144. É isso? Cadê? Ah, não, tá aqui. 144 a 148 do CPC. Impedimento. Antes da gente ver, estudar aqui a lei, decorar a lei, vamos pensar um pouquinho. As causas de impedimento. O impedimento são causas em que se presume de forma inafastável a parcialidade do juiz. A gente não falou que o juiz era desinteressado? Então, quando alguma dessas hipóteses estiver presente, a lei determinou que presume-se que haveria, em tese, algum interesse na solução, no resultado do processo, certo? Então, é uma presunção de que, presente essa hipótese, ele seria parcial. Assim, ele não pode julgar. Aquela história de, meu amigo passou, meu irmão passou na magistratura, agora vai ajudar a gente. Não pode. Não pode. Ele é impedido. Não pode julgar casos de irmãos. São matérias de ordem pública, as regras de impedimento, e podem ser conhecidas de ofício e arguíveis em qualquer tempo pelas partes. Ou arguíveis em qualquer tempo pelas partes, certo? Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 2 pontos. Em que interveio como mandatário da parte. Ele foi advogado antes de ser juiz, lá na comarca, não sei o que, tomou posse como juiz, passou no concurso e foi lá para a comarca. Pode ele julgar aquele processinho que ele foi advogado? Não. O juiz era perito. O juiz era médico, fez direito. Nossa, cara. Pode ser? Não. O juiz funcionou como membro do MP, até um caso mais frequente. Passou no MP, está lá. Ele pode atuar impedido, não pode. Prestou depoimento como testemunha, impedido, não pode ser juiz da causa, certo? 2, também acontece. Conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Conheceu em outro grau de jurisdição, juiz de primeiro grau, julgou, proferiu decisão, sentenciou. Anos depois, o processo tão lento que demorou 15 anos, ele já é desembargador do tribunal, por acaso cai na câmara dele e ele relator sorteado. Ou segundo ou terceiro. Pode julgar? Não, ele é impedido. Mas veja bem aqui, isso está lá nas questõezinhas. Tendo proferido decisão. Tendo proferido decisão. Sentença ou não? Decisão com conteúdo de mérito da forma do CPC. Atos ordinatórios, não. Decisão. Alguma decisão interlocutória ou sentença. Conheceu do caso e proferiu alguma decisão. Decisão lato sensu aqui. Decisão interlocutória ou decisão sentença, decisão de mérito, enfim. Quando estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do MP, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até terceiro grau, inclusive. Aqui vocês não precisam mais se preocupar. No CPC antigo tinha, né? A suspeição era segundo grau, agora é terceiro grau, agora está tudo terceiro grau. Então assim, é geral, gente. Defensor, advogado, membro do MP, se for cônjuge, companheiro, colateral, afim, linha reta, consanguíneo ou parente, tudo, tá? Tudo aqui, do juiz até o terceiro grau, inclusive, impedido. Beleza? Não pode julgar o processo da esposa, lá, do marido, não pode. Quando for parte no processo, ele próprio. Jura?
seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo em linha reta até terceiro grau, inclusive. Ah, beleza. O que é o que pega aqui? Vocês vão ter que decorar tudo isso aqui, e vocês vão ter que decorar não só essas hipóteses. Porque vocês vão saber que ou é impedimento ou é suspeição. Mas o que eles vão perguntar? É caso de impedimento, e eles vão botar o de suspeição. É caso de suspeição, eles vão botar o de impedimento. Porque saber que é um ou outro, a gente já acerta. Na intuição, porque você sabe que é um absurdo o juiz ser parte. O juiz ser o autor. A esposa, o marido ser o autor. O problema é saber se é impedimento ou suspeição. Então, existe uma gradação do impedimento e da suspeição. O impedimento são níveis de proximidade vínculos muito mais fortes. Vocês vão perceber em cada um, na hora de vocês separarem, eu acho que rola fazer uma tabela, separar cada um, perceber esses vínculos e começar a aglutinar. Então, parentes, partes, sócio ou membro de direção, administração, o juiz é sócio do cara, o juiz é marido, é companheiro, o juiz é irmão, é muito próximo, entendeu? Quando for herdeiro presuntivo, pode ser herdeiro algum dia, donatário ou empregador de qualquer das partes, também tem relação muito próxima. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. O juiz é professor lá na faculdade tal, é faculdade tal. Certo? Impedimento. Essa até parece um pouco de suspeição, meio longe, mas tem que botar na tabela, ver um dia antes da prova. Eu já falei isso aí, essa aqui era uma das principais lá. Memórias do último segundo lá, do último dia. Várias tabelas, várias folhas assim, que era... Vou ver isso aqui no último dia, porque eu sempre confundia e sempre errava. Então, faz essa tabela, aglutina, tenta entender, tenta ver qual relação que tem de proximidade, faz memotécnica, faz aquelas... método mnemônico, faz acróstico, chama acróstico. Não, acróstico é tipo pegar as primeiras, sabe, tipo e formar uma palavra, tipo aquele lá, o limp, aquele lá que a gente fez na aula de competência, você lembra? Como é que era? Propovidedidenu. Propovidedidenu. É isso. E caiu alguma coisa de suspeição e impedimento na sua prova? Em várias caíram. Eu lembro numa prova de escrevente caiu, numa da Magis caiu. Sempre cai. É muito fácil fazer questão disso aqui. Os caras têm tesão em derrubar, gente. É isso, eles querem derrubar. Eles querem, fique esperto. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, afim, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por outro advogado. Essa aqui também tem esse destaque que eu acho que não tinha antes isso aqui. Então, se tá lá, do escritório, era outro advogado e tal, o cliente que tem uma dessas pessoas está patrocinando, mesmo que por outro advogado do escritório, do mesmo escritório, não pode, é impedimento. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado, também não pode. Se o juiz está processando aquela parte ou aquele advogado, também não pode. Então tem uma questão aqui. Então beleza, eu quero dar uma despertão, saquei que caiu com aquele juiz, eu vou lá e crio no mundo aqui uma dessas posterior à distribuição da demanda. Eu crio uma dessas hipóteses, sei lá, eu processo o juiz, eu arrolo ele como testemunha de um processo meu, para tentar escapar daquele juiz. Eu não quero que aquele juiz julgue, eu já sei o entendimento dele,
Pode. Isso é bacana? Não, claro que não. Tem aqui, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Entendeu? Não pode. Se vier a questão, posteriormente à distribuição, aconteceu tal coisa, uma das hipóteses aqui de impedimento, vai ser reconhecido o impedimento do juiz? Não. Por quê? Qual o princípio aqui que vai ser atingido? Primeira aula, falei juiz natural, princípio do juiz natural. Não pode, é um método de burlar o princípio do juiz natural. Não pode. Novidades. O impedimento também, as regras de impedimento são causas que autorizam o ajuizamento de ação rescisória. Se correu uma causa com o juiz impedido, se estiver dentro do prazo da rescisória, você pode ajuizar a ação rescisória. Você vê que é uma coisa muito forte, né? As causas de rescisória são bem restritas. Tá no artigo 966, o inciso 2. O inciso 6, antes era suspeição, que é o do herdeiro. Pode ser que venha aí, porque quem trabalhava com o antigo aí pode confundir. Novidades. Acho que é isso. Suspeição. Não adianta eu passar. Eu passei com vocês e eu acho que vocês têm que pegar e estudar dessa forma. Fazer a tabela, aglutinar e tal. Aqui na suspeição, mesma coisa. A ideia disso aqui é isso. Tentar entender alguma coisa, as regrinhas, pra matar na prova. A suspeição, vocês vão perceber agora, é algo um pouco mais leve. Mas ainda assim vai ter um cheiro mais leve que o impedimento. A suspeição. Mas ainda assim vai ter um cheiro de coisa que o juiz não deveria pôr a mão. Por exemplo, o amigo íntimo ou inimigo, né? Inimigo de qualquer das partes ou dos seus procuradores, se o juiz for. A suspeição do juiz quando o juiz é amigo íntimo ou inimigo, né? Das partes ou dos procuradores, né? Uma coisa bem delicada, né? Imagina uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo vai na casa um do outro, o juiz é amigo, vai ser amigo mesmo, tá no cotidiano ali. Difícil, hein? Mas fica aí. Como é suspeição, ela gera uma nulidade relativa e não absoluta lá igual no impedimento. Se ela não for alegada na forma do 146, ela preclui e essa não vai, enfim, ter nenhuma consequência. Ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, mesmo sendo nulidade relativa. E vai ter que ser demonstrado, no caso concreto, que essa suspeição, essa influência, gera uma influência na imparcialidade do juiz. Porque não basta eu chegar e falar, esse juiz é meu inimigo. Ele está decidindo tudo contra mim, tudo errado, eu não gosto dele. Tá aqui, ó, todos os processos que o juiz ele julga contra mim, tudo errado. Não dá, não gosta, ele não gosta de mim, não me recebe, eu vou despachar. Beleza. Tem que provar que isso realmente gera uma influência naquela parcialidade, na imparcialidade que ele deveria ter para aquela causa. Inciso 2. Que receber presentes das pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Aí você vai lá e dá o presente para o juiz não julgar. Também não é assim, né? A ideia é que isso não seja algo construído, como a gente já falou lá, pela parte para se furtar do princípio do juiz natural. Ser padrinho de casamento. Então. Pois é. Padrinho de casamento também acho que é complicado. Deve ser amigo íntimo, né? No mínimo. Pra doar uma fazenda de café. Mas aí que tá, gente. Vai entrar num debate aqui, assim, sem valoração política e ideológica nenhuma. Vai entrar num debate. Há realmente a suspeição ou não?
gente vai ter que analisar o caso e tal. É suspeição isso, não é impedimento. Se fosse impedimento, era tchau. A suspeição, ela tem que ter esse detalhe aí, um pouquinho a mais. Mas quando qualquer das partes for seu credor ou devedor, do seu cônjuge ou do seu companheiro, em linha reta até terceiro grau. Quando o juiz for interessado no julgamento, em favor de qualquer das partes. Só esse artigo já bastava, né? Só esse inciso já bastava. Quando houver algum interesse no julgamento em favor de alguma das partes. O juiz pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, ou seja, sem fundamentar ali o motivo, sem declarar as razões. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocado por quem está alegando. Ou seja, eu dei o presente e vou lá e alego a suspeição. Vou lá e brigo com o juiz na audiência e falo que ele é meu inimigo. Não pode. Não vai rolar. Ficar chato do mesmo jeito, né? Você vai arrumar, vai perder. E ele pode simplesmente dizer que ele Não é? considera suspeito para analisar aquele caso. Sim. Isso não é muito comum. Aliás, é muito raro o juiz fazer isso. Muito vago, né? Muito vago, tá? Muito raro você ver um juiz se declarando suspeito por motivo de foro íntimo e tal. O que tem normalmente são já chancelas de impedimento no distribuidor. Ele sabe que a esposa dele trabalha no escritório tal. Ele sabe que ele advogava para a empresa tal. Aí já o próprio distribuidor já fica avisado e não cai para ele já. Quando cai para ele, já redistribui automaticamente. Isso é comum, em segunda instância é bem comum. Às vezes cai pro causa que ele julgou, aí eles redistribuem e tal, vai pro substituto dele, ele não participa do julgamento. Existe um procedimento no CPC. Como que rola isso aí? Então, chego lá, artigo 146. O juiz, no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, que a parte alega o impedimento ou a suspeição, o juiz vai instruir e vai poder receber as alegações com um rol de testemunhas, inclusive. Existe um procedimento. E para quem que vai? Quem que julga? Se conhecer o impedimento à suspeição ao receber a petição, o juiz ordena imediatamente a remessa para o seu substituto. E se ele falar, não acho. Quem que vai julgar? Tribunal. Tem as razões acompanhadas dos documentos e tal, sobe para o tribunal. Sobe para o tribunal, e aí? O que acontece? O tribunal pode receber com ou sem efeito suspensivo. Se receber com efeito suspensivo, para lá embaixo, se não, continua correndo lá embaixo. Tem cara de agravo? Alguma coisa do tipo, uma espécie aí de recurso, mas não é um recurso, né? É um procedimento. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando esse for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Cara de questãozinha também, até grifei esse aqui, porque o que você faz? Tá lá no meio do caminho, tá suspenso ou ainda não declarou o efeito lá no tribunal, o próprio juiz pode dar tutela? Não. Tem que ir para o substituto legal. Esse é o parágrafo 3º. Acolhida a alegação, o tribunal manda para o juiz, para o substituto. E o tribunal, nesse caso, já também vai declarar a nulidade dos atos praticados a partir do momento em que foi percebido o impedimento à suspeição e o juiz deveria não deveria mais ter participado. Ele faz ali na linha temporal. Beleza? Procedimentozinho que está lá no CPC. Essas regras de impedimento e suspeição, elas são só para o juiz? Elas servem só para o juiz? Não. A quem mais se aplicam? Artigo 148. MP. Defensor não está nessa lista. Mas se aplica também, com certeza. Porque aqui fala, de uma maneira geral, aos auxiliares da justiça e aos demais sujeitos imparciais.
perito, o serventuário, enfim. Na lei orgânica da Defensoria tem também as regras de impedimento de suspeição, enfim. Se aplicam a todos esses. Esse, no caso, se você alegar impedimento de suspeição dessas outras partes, quem decide? O juiz. Não vai subir para o tribunal. O juiz não tem esse interesse, né? Ele só vai decidir se aquele vai participar ou não. Gente, antes de entrar no próximo tema, que é o litisconsórcio, tem 2 sujeitos processuais. Na verdade teriam 3, mas como a gente conversou aí que o Daniel já deu essa aula de defensoria no CPC, é defensoria, MP e advocacia pública. São os outros sujeitos processuais. São alguns detalhes que aparecem nas provas, principalmente nas provas dessas instituições. Não é muito comum você ver muita pergunta sobre o MP no CPC na prova lá da defensoria, ou o contrário. Mas vai que você vai prestar um analista do MP, ou a prova do MP agora domingo. Isso cai bastante. Lá na parte de processo civil, aliás, isso é uma dica muito boa. Vou prestar Ministério Público aqui domingo. Quero fazer uma revisão rápida de Código Civil. Abre lá o site do Planalto, Ctrl F, Ministério Público, Código Civil. Vê tudo que no Código Civil se fala Ministério Público. Faz isso no Código de Processo Civil. Todos os lugares em que consta a palavra Ministério Público, que consta as palavras Ministério Público, as palavras Defensoria Pública. Você vai ver que tudo que você vai achar são os momentos, os atos processuais em que essa instituição tem que participar e tal. Aí você vai dar uma lida ali. Normalmente as questões vêm por aí. É uma boa revisão rápida aí de última hora, tá? Querendo fazer alguma coisinha diferente. É isso. Por exemplo, os artigos 176 a 181 fala do MP no CPC. O que é o MP? O MP atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses dos direitos sociais individuais indisponíveis. Isso está na Constituição, está aqui também. O MP pode atuar como fiscal da ordem jurídica e pode atuar como parte. Ele pode ser as duas coisas no processo civil. Quando ele vai atuar como fiscal da lei, quais são os casos? Isso cai bastante nas provinhas de MP. Artigo 178. Quando houver interesse público ou social, super amplo, o juiz percebeu que tem um interesse público social relevante ao MP. Interesse de incapaz, MP tem que atuar. Litígios coletivos pela posse da terra rural ou urbana, MP tem que atuar, como custos legis. Ele vai ser fiscal da lei. O que é isso? Ele tem vista do processo depois das partes, ele pode requerer qualquer medida processual, pedir prova, inclusive pode também recorrer. Isso sempre cai na prova. Mudou o MP, a Defensoria e a Advocacia Pública. Antes era 42, quádruplo para contestar, dobro para recorrer. E agora? Como que é? Dobro. Prazo em dobro. Sempre prazo em dobro. Para contestar, para recorrer, para falar nos autos de maneira geral. MP, Advocacia Pública e Defensoria. Sempre tem prazo em dobro. Certo? Como que ele é intimado? Isso está dando maior discussão aí também. STF tá para decidir isso. MP e Defensoria. Mas como que está na lei? Vista dos autos. É vista dos autos, MP e Defensoria e Advocacia Pública, prazo em dobro, são prerrogativas processuais desses sujeitos. O advogado tem isso? Não. Como que o advogado é intimado? Via Diário de Justiça. O nome dele sai lá no Diário Oficial. E o MP, e a Defensoria, e a Advocacia Pública? Vista dos autos. Agora está tendo a discussão sobre como é a vista, se na audiência ele já sai intimado. Isso está dando muito, na prática está dando briga, tá lá no STF, tem
vai decidir isso aí. Se o MP não foi intimado, o que acontece? Tem um incapaz. Ação de alimentos, fralda do idoso, interditado. Nulidade. É nulo o processo? Desde quando? Desde quando ele deveria ter sido intimado para se manifestar naquele processo. Ah, mas beleza, mandei para MP, a MP falou nada, devolveu sem falar, falou que não queria. E aí? Tudo bem, se o MP foi intimado e não falou nada, ou falou que não era o caso de, mesmo tendo lá, tem uns atos que regram essa atuação de custos legis e eles dispensam alguns casos de atuação. Mas a regra é que ele seja intimado e ele decida se ele vai exercer essa prerrogativa de participar ou não. Certo? Então, nulidade se não foi intimado. Intimação pessoal com vista dos autos, prazo em dobro. Isso, mesma coisa. Nem tenho que falar muito de advocacia pública. É a mesma coisa. Só que ela atua aqui, a função dela, diferentemente do MP, é atuar para defender os interesses da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A advocacia pública vai fazer isso no processo. Interesses, principalmente todos os interesses públicos, primários e secundários. Bom, Defensoria Pública já falamos. Litisconsórcio. Será que vai dar tempo? Litis, nossa, tem uma piadinha tão ruim disso aqui. Que é o mais sortudo. É o litisconsorte. Nossa, é horrível. Esqueci de prestar atenção na faculdade. Litisconsórcio, gente, é muito simples. Litisconsórcio. Litisconsórcio é uma situação processual em que você tem duas ou mais pessoas em um dos polos da ação, no ativo ou no passivo. Pode ser no começo, pode ser no final, pode ser obrigatório, pode ser facultativo, pode ser simples, pode ser... Ah, o que ele está falando? O litisconsórcio ele tem classificações. E essas classificações têm consequências, têm repercussões. O código fala, lá do 103 ao 118. Por que as pessoas litigam junto? Por que eu vou entrar com um processo junto com alguém? Decisões conflitantes. Conflitante, não. Comum. Convergente. Economia processual. Não, mas para não ter decisões conflitantes, não? Ah, isso. Ah, isso. Eu entendi interesses conflitantes. Não. Para não ter isso, perfeito. Economia processual e para se evitar decisões conflitantes. Perfeito, exatamente. Então, o artigo 113 fala: duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações, entre as causas houver conexão ou ocorrer afinidade de causas, de pedidos. Lembra daquela conexão por afinidade que agora tem no código que a gente falou? Aqui eles podem litigar junto. Então, quais são as classificações? Essa aparece pra caramba também, nas questões de litisconsórcio. Classificação. O que é? Classificação, gente, sempre tem uma razão de ser e um fundamento. Então, a classificação quanto aos polos da demanda. Pode ser ativo, passivo ou misto. Ativo, pluralidade de autores. Passivo, pluralidade de réus. Misto, dos dois lados. Quanto à formação, ele pode ser inicial ou ulterior. Posterior, ulterior, é isso. A gente sempre vê o que é comum é o ulterior.
quanto à obrigatoriedade. Necessário, que é o obrigatório, mas fala-se necessário aqui no CPC, ou facultativo. O que é o necessário? Quando que ele acontece? Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei. Caso 1, escreve 1 em cima, disposição de lei 1. Ou quando, pela natureza da relação jurídica 2. A eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Então, a lei manda e acabou. Não tem conversa. Tá lá, ponto final. Tem que chamar todo mundo. O outro é porque, nesse caso, precisa, em virtude daquela relação jurídica específica, que todo mundo esteja naquele polo. Certo? O caso 1, ele é necessário. E, eventualmente, a decisão pode até ser diferente para as partes, para os litisconsortes. No caso 2, ele é necessário pela relação jurídica, mas exatamente porque a eficácia da sentença depende da citação de todos, em virtude daquela natureza jurídica, a decisão sempre vai ser igual para todos os litisconsortes. E aqui entra mais uma classificação, que é a próxima, que é unitário ou simples. É unitário quando a decisão é idêntica. Artigo 116, eu vou ler o artigo que é melhor, aí vocês ficam com a definição da lei. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme a todos os litisconsortes. Então, gente, necessário é uma coisa, é uma classificação quanto à obrigatoriedade. Unitário é outra coisa, é unitário ou simples. Necessário ou facultativo. São dois tipos de classificação. Todo mundo costuma confundir e colocar em oposição ao necessário ou unitário. E não é. A classificação é necessário ou facultativo. Desculpa. E aqui é unitário ou certo? Qual é essa classificação? A primeira é quanto à obrigatoriedade. Quanto a decisão, quanto a não é o efeito, quanto a fugiu. Quanto à uniformidade da decisão. Aqui a gente entra todo mundo contra o vizinho, contra, sei lá, alguém que causou um dano moral, um dano material, e eventualmente você leva 5, eu levo 10, você ganha ou perco. Aqui pode ter fulano ganhou, fulano perdeu, esse aqui levou 5, esse aqui levou 10. Aqui é uma sentença só. Todo mundo vai levar a mesma coisa. Aqui, todo mundo tem que estar, obrigatoriamente. Se não tiver, não rola processo. Aqui, tamo junto porque a gente quis. Entendeu? São classificações diferentes. Lembra lá o 1 e 2 no necessário? Aquele 1
do necessário era obrigatoriedade por lei. Naquele primeiro caso, o necessário é simples no 1. Lembra do 1? O necessário é simples. Porque pode ter combinação. Necessário simples. Mas o necessário também pode ser unitário. Por quê? Todo mundo vai ter que estar e a sentença vai ter que ser uma só. Então, quando você chegar a analisar um litisconsórcio, ele pode ser, pegando lá todas, ó, ele pode ser, vamos voltar em todos, cadê? Ativo, passivo, inicial. Isso. Necessário. Ativo, inicial, necessário, simples. Ele pode ser passivo, ulterior, facultativo. Aí não vai dar. Por quê? Sempre que for unitário, vai ter que ser necessário. Aqui, sempre que for unitário, vai ter que ser. Necessário pode ser simples. Necessário pode ser unitário. Mas unitário só pode ser aqui. Aqui, não. Por quê, gente? Tem uma lógica. Todo mundo vai ter que participar. Porque a sentença vai ter que ser igual para todo mundo. E se todo mundo vai ter que participar, não pode ser facultativo. Sempre vai ser necessário. Confunde. E essa chatice cai na prova? Cai. Cai. Professor, esse cara aí. Não deu, não. Por isso. Não é. Vocês querem voltar? Quer voltar? Unitário. Ó, o que vocês têm que pensar assim, ó, são vários tipos de classificações. Quando você classifica, você identifica questões em comum, pontos em comum e separa em grupos. Então, eu vi que aquele litisconsórcio é ativo porque as pessoas todas estão em conjunto no polo ativo. E por quê? Porque é em razão dos polos da demanda. Não dá para comparar ativo com o ulterior. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É banana e maçã. Não dá para comparar. O ulterior é momento que se torna? O ulterior é o momento da formação. Ele se opõe ao inicial. Ele não se opõe ao ativo ou passivo. É outra coisa. Facultativo. Hã? O anterior também não se opõe a ser necessário facultativo. Isso. Eles têm alguns deles têm interrelações de natureza lógica. Por exemplo, esse exemplo que você deu tem uma interrelação de natureza lógica. Se ele for unitário, na maioria dos casos ele vai ter que ser inicial. Se for, porque ele vai ter que se formar no começo do processo. Todo mundo vai ter que ser chamado. Então tem relações de natureza lógica, não porque banana é maçã ou peras, são classificações diferentes. Mas é porque é natureza lógica. Aqui, vocês entenderam a natureza lógica daqui? Quer voltar? Ó, necessário. Ó, dois tipos de classificação: necessário e facultativo. Unitário e simples. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O necessário, quando em virtude de disposição legal, pode ser simples. É o caso lá da uso capião. Você tem que citar todos os confrontantes na uso capião e, eventualmente, a defesa de um dos confrontantes vai ter um resultado diferente do outro. É necessário, é obrigatória a citação de todos os confrontantes, mas o resultado em relação a eles não é necessariamente o mesmo. Ou seja, é um litisconsórcio necessário, porém simples.
Tranquilo. Uma inter-relação em duas classificações. O litisconsórcio unitário é aquele em que a decisão tem que ser igual para todos. Certo? Mas para que uma decisão seja igual para todos, todos têm que estar no processo. Porque eles têm que participar da relação processual. Ou seja, por uma relação lógica, sempre que for unitário, será necessário. Vai clareando. Quer decorar? Quer decorar é assim. Se quiser o decor, eu acho pior. Nesse caso eu acho pior, que é melhor entender mesmo, mas necessário pode ser simples ou unitário. Unitário é sempre necessário. Com essa frase memorizada se acerta, mas eu acho melhor entender. 2 tipos de classificação que se interrelacionam por uma questão lógica. Para que haja uma sentença igual para todos, é necessário que todos estejam no processo. Não pode ter uma sentença contra você se você não participou da relação processual. Pode? Professor, aí obrigatoriamente, então, por exemplo, o facultativo vai ser sempre simples, nunca unitário. Facultativo. O consórcio facultativo vai ser sempre assim, porque não é obrigatório todos os lados. Mas qual é o conceito de simples? O conceito de simples é que a decisão não necessariamente deve ser igual para todos. Ela pode eventualmente até ser, mas não necessariamente. A contrário senso, sim. A contrário senso tem razão. É lógica, né? Se o unitário tem que ser necessário, o facultativo... Não, é que ele pode ser, mas não necessariamente tem que ser. A definição de simples não é que a decisão vai ser diferente, gente. Não necessariamente, não precisa ser, mas pode ser. Isso, ela não precisa ser igual para todos. Mas ela pode eventualmente ser. Vai que... Não, é 3 para cada um. Todo mundo perdeu, todo mundo ganhou. É a parte que... É tranquilo isso aqui, mas rola sempre essa confusão. O CPC, ele tem... E esse outro que o Jardel falou aí, ulterior, onde é que entrou? Ulterior? Na formação das partes. Na formação. Você quando começa a ação, Você tem que falar a palavra que ele não escreveu, ele falou. Ulterior e inicial. É uma classificação quanto ao momento do litisconsórcio. Foi uma das primeiras. Ativo, passiva, inicial. Depois eu te dou. Deixa eu fingir que entendi. Como te entendi isso em 5 anos de faculdade, né? Mas não, o que você ficou com dúvida? Na classificação do quanto ao momento. Quanto ao momento. Vamos supor, tem um litisconsórcio que você, Jardel, mais 5 pessoas entramos na petição inicial em conjunto como autores contra o Estado de São Paulo. Nós todos somos servidores públicos, estamos pedindo nosso quinquênio sobre as verbas vencimentos integrais. Super comum essa ação, todo mundo entra em conjunto. Você já entra, já começa o processo, todo mundo junto. É um tipo de classificação, até babei. É um tipo de classificação quanto ao momento da formação. Ela é formada no começo. Pode ser que por algum motivo essa formação de bastante gente, 2 ou mais pessoas no autor, no polo ativo ou no polo passivo, venha acontecer num momento posterior, num momento ulterior, depois, lá no meio do processo, depois da petição inicial. Esse é o momento, depois da petição inicial. Aí vai se classificar esse litisconsórcio como ulterior, como posterior e não como inicial. É isso. É o momento de formação. E nessa questão ulterior, ele depende da anuência da parte do réu, por exemplo? Vai dependendo do caso, se já foi citado, aí tem aquelas regras de alterar. Isso. Sim.
Formação. Tem outros tipos de classificação quanto à necessidade de resultado idêntico, quanto à obrigatoriedade das partes estarem juntas. O que o Jardel falou é o seguinte: se for um litisconsórcio necessário, ele vai ter que ser inicial. Porque, Facultativo e a não ser que for correção. Oi? não foi isso. Facultativo sempre tem que ser simples. Quando ele falou não precisa ser, mas... Não, é que ele tinha falado. Isso foi primeiro, isso foi depois. Ah, tá. Foi, isso foi depois. Foi o segundo exemplo que a. Vamos com calma, eu acho que. Vamos tentar entender isso aqui. Os tipos de classificação. Entendeu os tipos de classificação? O porquê que cada uma está separada, o porquê que cada uma existe? Assim, o porquê que existe, mas a diferença. Problema pra resolver. A diferença é a diferença entre cada uma delas. Aí depois vamos pensar na inter-relação. Artigo 116 é o do unitário. Artigo 117. Esse cai pra caramba também. Não podemos terminar a aula. Eu sei que tá acabando aí, mas só pra gente... Depois a gente pode voltar nisso. Com um dia mais descansado. E vocês também vão deglutindo, digerindo. Os litisconsortes serão considerados em suas relações como partes adversas. Não tem relação nenhuma ali. Como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário. Caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão dos outros, nunca prejudica, não prejudica, e podem beneficiar. Então, por que isso aqui também é lógico? No litisconsórcio unitário, não tem como um atrapalhar o outro. Porque não tem como um ser diferente, um resultado ser diferente do outro. Vai ser a mesma decisão. Se um for revel, se um confessar, ou todo mundo confessa, ou ninguém confessou. Ou todo mundo é revel, ou ninguém é revel. Não pode prejudicar. O ato de um, nesse caso, não pode prejudicar o outro. Porque a decisão tem que ser a mesma. Então a lei decidiu que, como a decisão é idêntica, eu não posso chegar, eu tô com mais 50 pessoas ali, e eu vou lá e decidi que é melhor confessar. E o Jardel confessou aqui hoje. Brincadeira. Professor, geralmente assim, por exemplo, nesse caso do unitário, eu acho que especifica aquelas ações do sindicato. Por exemplo, estamos pleiteando aqui uma verba de X% para todos os funcionários que trabalham nessas categorias. Isso. Ou ganha todo mundo. Isso. Isso se for um litisconsórcio. Às vezes isso aí entra como uma ação coletiva, que não é litisconsórcio. Isso, que é um litisconsórcio. É o caso lá dos 50 servidores entrando junto. Ou ganha todo mundo ou não ganha ninguém. Não, desculpa. Esse caso não é unitário. Desculpa. Caso em que cônjuges Sim. quando a relação envolve bem. Isso, exatamente. Esse é o exemplo. Vai ter que ser unitário. Não tem como o resultado ser diferente. Esse é o exemplo. O caso dos servidores, não. Porque vai que para um deles já prescreveu. Vai que esse aqui ainda não tem o tempo, aquele tem o tempo. Acontece, porque inclusive eles costumam pegar aí. Porque a galera às vezes entra na baciada, todo mundo junto, e para um ou outro ele passar tal despercebido e tal. Esse não é necessário. Esse é um facultativo simples. Então, o 117, tranquilo também, né? Depois a gente vai voltar na relação. O 116, eu fico, assim, quando é matéria do direito, eu acho que até fica, sei lá, mais fácil ver um não prejudica o outro, mas às vezes matéria prática, confissão, assim. A questão é, o juiz pode até ouvir e tal, só que isso não vai poder fundamentar, isso não vai poder servir, embasar a decisão, entendeu?
tudo bem, ele vai ouvir e tal, é igual uma prova ilícita que é produzida e é depois entranhada. O juiz continua julgando e tal. Mas isso não vai poder servir de fundamento. A questão do prazo é melhor exemplificada, né? Do prazo, se perdeu, se um... Isso. Um perde o prazo para contestar e o outro contesta. A contestação de um aproveita a todos. Assim, não, essas matérias são mais fáceis. É em dobro, né? Nossa, agora você me pegou se... Eu acho que continua, não mudou. Putz, era em dobro, né? Mudou isso no CPC. Eu ainda tô fazendo muita confusão com o CPC novo, CPC antigo. Não. Então, sobre a possibilidade ou não de litisconsórcio necessário ativo. Por quê? Qual que é o necessário? Necessário é que todo mundo tem que estar. Ativo é todo mundo tem que estar autor. Uma coisa é você citar todo mundo para ser réu de uma ação. Outra coisa é você falar pro cara, pra pessoa do seu lado, que você é obrigado a litigar junto comigo. E você pode obrigar alguém a fazer alguma coisa assim dessa forma? A litigar com você? Não. Pois é. Rola uma discussão, o STJ acaba... A pessoa também não pode ficar impedida de ingressar em justiça. E aí, são os dois pontos. Os dois jogos aí. Quem pode, quem não pode. O STJ acaba entendendo que é possível, no máximo que vai acontecer, essa pessoa ficar ali meio como um terceiro, se opondo. Obrigar ela a atuar não vai, mas ela é intimada a participar e acaba figurando no polo ativo. Prevalece que pode. O último ponto de litisconsórcio, sem misturar, é do multitudinário. Litisconsórcio multitudinário. É um nome só grandão, não tem problema nenhum nisso. Artigo 113. Não, é isso? 113. Entrou 150 pessoas nessa ação de servidor aí. Num litisconsórcio facultativo. Facultativo. É muita gente. Compromete a defesa, compromete o julgamento, compromete tudo. O que o juiz pode fazer? Vocês já sabem. O juiz pode limitar esse litisconsórcio. Pode ser de ofício ou pode ser requerimento das partes. Ele pode limitar, vamos dividir aqui em blocos de 20, blocos de 50. Separa, não dá para julgar assim, vai dar muita confusão, vai virar uma loucura esse processo, não precisa... Se fosse necessário, ele podia fazer isso? Jamais. Não. Não. Facultativo, tranquilo. E se a parte... Aqui que vai cair. Essa cai. Se a parte faz... O juiz pode fazer de ofício. Mas e se a parte faz o requerimento? O que acontece? Qualquer um dos réus, obviamente que são os réus, que, né, porque os autores não vão poder requerer isso, né? Vai ser uma grande piada. Qualquer um dos réus pode requerer o desmembramento para facilitar a defesa, no prazo da contestação. O pedido, deferido ou não, interrompe o prazo da contestação. Certo? Então, pedir, viu que faz sentido, mas pode ser uma bela de uma estratégia ali, né? Nem tem tanta gente assim, tal, mas o juiz também pode controlar. Rejeita de plano e fala, esse efeito não vai ser aplicado no caso. Mas o que vai vir na prova? Suspende. Não é suspende, é interrompe. Ele é devolvido integralmente. No 14º dia útil, você vai lá e faz esse pedidinho. Vai ter mais 15 dias úteis, não vai ter só mais um dia. Então é interrupção do prazo. A combinação das classificações, a gente pode deixar para depois. E eu não sei, mas eu acho que já tá tarde. Eu tô com vários exercícios aqui. Que tudo isso que a gente falou tá tudo aqui assim exatamente, e a gente pode, eu vou deixar com vocês compartilhem, façam, pelo menos leiam,
Vejam quais são os artigos que estão sendo cobrados, a forma que está sendo cobrada, para vocês treinarem um pouquinho também exercício. E aí a gente volta na combinação, que eu senti que tava meio denso. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Viu? Cara, eu